Salve, salve meus queridos Sara Lovers! Estamos aí agora, galera, para mais um vídeo de um tour que a gente ama fazer. E hoje com o quindão, que é esse super quindim grandão aqui, que, nossa, é muito top, galera. A gente nem entrou ainda para saber o que tem lá dentro, mas por fora já dá para ver que é diferenciado. Estamos aqui com o Alberto, invadindo a casa. Sejam bem-vindos. Obrigado. A casa é nossa. Muito legal. Me explica um pouquinho dessa montagem, foi vocês que fizeram? Não, essa montagem é da Turiscar. É da Turiscar, a cintura ali é da Turiscar. Tem modelo Solimar, no caso. Esse era do meu tio, né? Meu tio que mandou fazer. Ele comprou o caminhão, no caso, zero, na concessionária, e levou na Turiscar para montar a casa. A casa foi feita em cima dela, né? Que legal, cara. Então foi da família o tempo todo. Foi. Que massa. Nós já estamos 11 anos com ele, né? Nossa. Então tu sabe tudo do carro, né? Da questão de motor, tudo que foi feito. Sabia da procedência, né? Desde zero, né? Como era todo original. Então não tinha direção hidráulica. Botei direção hidráulica. O freio dele é péssimo, original. É péssimo. Tanto que eu desci a Serra de Ubatuba, lá em São Paulo, lá, fiquei sem freio. Foi só Deus que me conseguiu chegar até a metade da serra e eu consegui parar. Porque eu já estava sem freio na metade da serra. Aí eu botei freio a ar nele. Botei freio motor, que não tinha. Botei agora, por último, eu botei embreagem a ar, porque a embreagem era pesada. Eu botei embreagem a ar também. O diferencial, como eu turbinei o motor também, daí eu aumentei o diferencial, botei o diferencial mais longo. Como o 608 só tem uma medida de diferencial. Não é que nem os outros carros tem o médio, curto, médio e longo. Esse aqui não, só tem uma medida. Aí o meu mecânico disse, não, eu vou te dar um lugar, tu leva o teu pinhão do diferencial e manda fazer um dente a mais. Aí fizeram um dente a mais, mandaram forjar, para não ter perigo de quebrar, e montaram. Que massa. Para ele poder andar mais. Daí ele ficou bom. Daí ficou ótimo. Essas melhorias assim... Porque o pessoal até brinca assim, que o sonho do 608 é levar a multa por excesso de velocidade. Não leva nunca a multa, porque não passava de 80. Ainda mais nessa configuração, né, que porque fica pesado. O 600 na época, o 608 na época que foi feita, ela foi feita só para andar dentro de cidade, fazer entregas e tal, não foi feito para pegar a estrada. Aí como tu vai pegar a estrada, aí tu tem que modificar. Tem que modificar para andar mais. Agora ela, cara, a minha média é 80, no máximo 90, né? Mas se tu quiser 100 por hora, ele vai tranquilo. Né? Coisa boa. É bom tu saber que vai, né? Sim. Precisar fazer uma ultrapassagem, às vezes tu quer andar um pouquinho mais. E também... Ou ter uma lomba, tu já embala pra subir. Isso, eu sei como é que é. A Trafic também passa por isso. Também foi um carro pra dentro de cidade e tal. Só que ela despacha bem também. A minha é 97, né? Mais moderna um pouco que um anos 70. Mas mesmo assim ela apanha. Mas agora tá tudo certinho ali. Gasolina ou diesel? Gasolina. A maioria, né, das Trafic. A maioria. Tem algumas diesel, mas são... Agora até tá valendo a gasolina, né? Tá valendo, mas eu acho que não vai muito tempo, né? Tem GNV nela também. Tem GNV. E na estrada vai embora. Tranquilo. E a montagem, muito legal. Que ano que é a montagem? É 79. Tem 43 anos. E daí, claro, vocês foram evoluindo assim com as modernidades e tudo mais. Quando eu peguei ele, tava todo original ainda por dentro. Todo original. Daí a gente mudou praticamente 90% já. A gente foi trocando, aperfeiçoando, melhorando. E por fora aqui, né? Vendo que tem vários compartimentos e tudo. O que seria essas portinhas? Aqui tem um dos tanques. E são dois tanques, tem um de cada lado. Esse aqui é o original dele, 70 litros. E no outro lado tem um de 120 litros ligado um ao outro. Daí tu consegue, a bomba puxa dos dois. Aqui ou lá, então tu vai ter aí 220 litros de água. Não, de diesel. Tanque de combustível. De combustível. Originalmente ele tem só um de 70 e tu... 70 original. Nossa, mas dá pra rodar, hein? Autonomia aí de alguns 1000 quilômetros. Aqui é São Paulo sem abastecer. Que legal, cara. Aí aqui tem o gás, né? O botijão de gás, 13 kg, vai aqui dentro. Aqui é a traseira da geladeira. Tu tem isso aqui pra dar uma refrigerada. Se tiver que fazer manutenção, né?
Legal, não precisa mexer em nada. Não precisa tirar a geladeira lá de dentro. Ótimo. Por aqui eles trocam motor, soldo, cana se furar. São 4 bagageiros, 2 desse lado, 2 do outro. Aí vai as tralhas tudo aí dentro. Sim, cabe muita coisa. Fechamento do toldo, tem tudo. Aqui como tinha um espaço sobrando, eu fiz mais uma caixa de 100 litros de água, né? Ele tem 230 litros original embaixo e mais esses 100 litros aqui, são 330 litros de água. Nossa, cara, dá uns banhos. Casal assim dá uns 5, 6 dias tranquilo. E uns banhos gostosos assim, né? Não é aquela coisa passa embaixo do chuveiro. Não, bem aproveitado. Legal, daí tu carrega uma motinha aqui. Porque pra manobrar esse bichão, né? Porque a moto é bom porque assim, às vezes tu vai num lugar que tem uma cachoeira perto, né? Tem uma praia mais distante, que esse aqui não vai. Pega a moto, vai na cachoeira, vai numa outra praia. Ou tu vai numa padaria buscar pão, vai no açougue buscar carne. Claro, muito prático. Vamos mostrar lá dentro então? Vamos lá dentro. Que eu tô curioso, cara. Aqui já vi que tem uma camerazinha de ré, porque é pra manobrar o bichão. Às vezes pelo espelho tu não enxerga o que tem atrás. Sim. Vamos então adentrar a casa. E aqui, ó, galera, né, se você se achar aqui nos adesivos, ó, dá um salve aí no vídeo. Que depois eu vou te trazer um adesivinho também. Aí, com licença. Aqui, assim, ó, é uma cama de casal. Só que como a gente não usa, o pessoal tudo chama assim a sala de jogos. Joga tudo ali, cadeira, mesa, joga tudo ali em cima, né? A Luli entrou aqui, cara. Meu Deus. Que trilha. Aqui tem uma... Olha os detalhes, né, cara? Olha essa cristaleira aqui na entrada da porta. Coisa linda. Aqui tem os armários com as bebidas, né? Gosta do vinhozinho? Gosto. Tudo aproveitado, né? Tu tem uma máquina de lavar. Esse é o sonho do motorhome. Essa aqui que eu te falei. É bom porque ela vai ligar também no inverter. Ela é inverter, vai ligado no inversor com as baterias. Sim, funciona. Então tu pode estar viajando na estrada e a máquina lavando. Chegar no ponto de chegada lá, só estender. Que legal. Vocês viajam longe com ela? Ficam morando assim? Não, por enquanto só final de semana, feriadão. 3, 4, 5 dias. Né? Mas o nosso plano ainda é morar nele. É o nosso plano. Que legal. Bom, e é uma casa. É minha casa em Canoa, já botei a venda. Já. Daí vai só pro diesel. Aí morar no mínimo uns 10 anos na estrada. O mundo é pequeno pra você. Ushuaia, que é sonho da minha esposa ir pro Ushuaia. Aí a gente quer ficar no mínimo uns 10 anos viajando, morando dentro dele. Aproveitando, né? Aqui é aquele esquema do dinete, né? Baixa, vira outra cama de casal. Aqui já contém então 2 casais que podem viajar. São 3 casal tudo, né? Tem mais a cama dos fundos, né? Dá pra 3 casal bem confortável. E aqui são armários pra cozinha? Armário, que vai as bugiganga, vai água, vai um forninho de dentro. Aqui no canto aqui vai a vassoura, vai o espeto. Armáriozinho alto, né? A gente tem os radinhos também de comunicação. Que às vezes assim vai no posto de gasolina para tomar banho, aí um leva o rádio, principalmente a mulher leva o rádio junto, né? E tu fica lá fora, né? Que massa! Se der um boa problema ideia. lá dentro, socorro! E se vai viajar com, por exemplo, comboio? Às vezes eu viajo com meu irmão ali, né? Aí ele vai conversando na estrada, né? Que massa! Eu tenho o rádio PX também, mas ele não tem, então né, a gente usa o rádio. Show de bola, uma cabine bem confortável para viajar. E aí quando viaja, por exemplo... chimarrão, que não pode faltar para gaúcho. Né? Que massa. Eu quero fazer na Saravão um consolezinho central também pro chimarrãozinho ali. Que ali tinha uma tampinha, só para tirar a tampinha para poder abrir o cofre do motor, para mexer no motor, né? Deus, mas essa tampinha para nada, não. Tirei a tampinha e botei o suporte de chimarrão. Ficou legal. Tu que fez daí? Tudo é... Cara, e o 608 é guerreiro, né? É um carro confiável e... Não sei como é que... 270 e poucos mil quilômetros. E tudo na família, né? Tu sabe onde foi rodado, tudo. Isso é raro, muito raro. Ali é o inversor, né, das placas. Eu tenho 3 placas em cima.
Tem duas de 260 e uma de 155. E 3 baterias. Aqui embaixo, aqui, se quiser mostrar. Aqui tem umas é a dispensa e as baterias. Legal. São as 2 baterias e toca duas tudo. baterias, e tem mais a do caminhão, né? São 3 baterias. Mas a do caminhão é só pro carro. É só pro carro, mas interligada também com uma chave, né? Uma chave, vamos dizer, de repente ficou sem bateria do arranque, só liga a chave, essas aqui alimentam o motor e faz pegar. Você não fica empenhado, né? Sim, e o teu alternador carrega elas também, caso precise ou não? Sim, daí liga a chave, as 3 junto, né? Daí o alternador... Legal, eu quero fazer essa ligação. Porque às vezes tá aí 3, 4, 5 dias parado, né? Com chuva, nublado, daí as placas não carregam a bateria. Aí deixa ali meia horinha ligado, já carrega tudo. Show de bola. Vamos ali para a parte traseira, então. A nossa cozinhazinha. Aqui é tudo pequenininho, mas... Nossa, não, tem que entrar na Saravã para tu ver o que é pequenininho. Aqui tu tem uma casa mesmo, dá para viver com certeza. Os porta-temperos, porta-chaves. Muito legal, de muito bom gosto. Aqui assim. também a gente copiou de Kombi que faz, né? Sim. E o pessoal, assim, a gente olha muito vídeo do YouTube e tal, já vai tirando ideia dos outros, já vai copiando, né? Claro. Tudo que é bom tem que ser copiado. Né? Com certeza, às vezes tu copia, melhora um pouco, adapta da forma que tu acha que é bom pra ti, né? Tem gente que, posso tirar foto pra fazer igual, mas claro, né? Sim. Se te agradou, tem que fazer. Com certeza, eu tenho um canal e a ideia também é mostrar, incentivar, tu inspirar outras pessoas. Sim. E aí tu faz uma coisa ali, às vezes pra ti pode ser até normal, porque tu viu em outros vídeos, mas tem pessoas que vão se basear naquilo ali pra fazer no seu, né? E é muito massa. Com certeza. E aqui é o banheirinho. Banheirão, meu, olha aí isso. Aí tem o box separado, né? Ele é todo de fibra. Que é uma legal. peça só, não tem como dar infiltração, porque é uma peça só de fibra. E é o aquecedor a gás, né? Pô, que legal. Aí não precisa energia elétrica, né? Tá na beira da estrada, quer tomar banho e a gás não te impede de tomar banho. E um banho bom, assim. Ah, sim. Chuveiro, a gás é outra coisa. Né? E ali tu quer regular, só bota o braço pra fora aqui e regula a temperatura. Sim, ótimo. Muito legal. Aqui é um quarto. Aqui é a suíte master do casal. É a suíte. Tem um ar-condicionado. É inverter, né? E tu consegue ligar daí só na luz. Na luz, dá na bateria também. Eu já fiz o teste, apesar que o inversor é só 1000 watts, só que é ondas puras, né? Ele tocou tranquilo. Claro, no mínimo, né? Não vai desgastar o som. E também aqui não precisa muita coisa, liga o mínimo já. Pequeno, né? Ligou, bota no mínimo ali, ele tocou na bateria. Nossa, tem uma clarabóia aqui. É tudo com mosquiteira. As janelas são também tudo com mosquiteira, né? Mas isso é mais moderno. Não, isso aqui eu troquei. Colocou. Uns 3 anos que eu troquei. Tinha, mas era de alumínio, original do carro. Legal. Só que já tava tudo solto, já tava tudo feio, né? Imagina, anos 70, né? Daí a gente fez lá em Criciúma, na Telamax. Fizeram sob medida daí. Os caras são profissionais, são... Que massa. Preço bom. E legal que tu deixou a originalidade de fora, né? Que massa. Aqui atrás tem uns baús também. E lugar pra guardar coisa não falta. As bugigangas. Aqui o roupeiro. Que massa, uma geladeira, né, tamanho original de uma casa. Normal, né? E muito importante que a maioria não pensa em botar geladeiras com freezer. Porque o freezer, principalmente para quem viaja final de semana, tu já leva as comidas congeladas. Leva um potinho de arroz, outro de feijão, um guisado, né, carne moída e tal, congela, chega na estrada, só esquenta, tá pronto. Sim, faz uma massinha prático, ali, tá pronto. Leva sorvete. Às vezes tu tá viajando numa praia. Ele foi fit, né? Arroz, feijão. Claro. Mas se tu olhar aqui, ó, daí tem, ó. Aí tu pode levar umas carnes congeladas também, umas bistecas, né? Leva tudo congelado. Que massa. É mais prático, né? E tu tem uma luzinha pro armário? Aqui é só pra
Geralmente a gente deixa de noite para dar uma... Não fica aquela... Porque qualquer luzinha à noite, né? Ainda já... assim, ainda fica forte essa luzinha. Sim. Ainda fica forte. A gente tem lá só umas luzinhas, a pilha mesmo, e elas dão uma iluminação assim ideal pra noite, sabe? Sim, sim. E as luminárias também, eu troquei tudo, né? Sim, são mais... Porque quando eu peguei ainda do meu tio, era tudo lâmpada incandescente ainda. Nossa, cara. Sim, anos 70, né? Era 2 lâmpadas, uma energia externa e outra de 12 volts, mas tudo com filamento. Nossa. Imagina, coitada da bateria. Não tem nenhuma aguenta. Daí eu arranquei tudo, botei tudo LED. Legal. Ah, e aqui é o teu regulador da antena que tu falou. Aqui tu baixa ela, né? Aqui tu levanta ela e aqui tu gira ela 360 graus até achar o sinal bom, né? Que massa. A gente usa pouco TV, olha, raramente. O cara fica mais fora, né? Sim, quer olhar a TV, fica em casa. Ah, mas é massa também tu ter, né? Uma série, um filmezinho, né? Daí tu tem TV no quarto ou só aqui? Tem, é que essa aqui é energia externa, né? E a cada do quarto é 12 volts. Ah, tá. Aí quando não tem energia externa, a gente olha no quarto, a hora que vai deitar e tal. Mas dá pra botar, eu quero botar um inversor, pode ser pequenininho, bota... Porque aqui tu olha assim, o armário normal, né? Só que para aproveitar o espaço... Ah, que massa. No motorhome o cara aproveita tudo que é cantinho, né? Aí eu pensei, vou botar que eu ia tirar a parte do meio, ia botar a televisão lá atrás. Eu pensei, não, pra quê? Então deixa o armário e bota a TV na frente. Não, ficou perfeito. Bota os eletrônicos, bota tudo ali dentro. Né? Ah, eu gostei muito. Isso aqui também não tinha nada quando eu peguei. Era uma parede lisa. Eu disse, pô, parede dessa sem usar, né? Não. E não ficou assim... O tanto que tu fez pra cá não atrapalhou em nada, né? Nada. Tu pode sentar ali tranquilamente. Aí isso aqui foi até engraçado, porque a gente foi numa lojas tipo, móveis planejados, né? Deu uma medida, tudo. Cara, os caras queriam, na época, quase R$1.000 pra fazer isso aqui. Eu disse, não. Aí nós fomos na loja de móveis normal, de casa. Comprei 3 armários de 60, que é 1,80 m que eu precisava aqui. Comprei 3 armários de 80, de 60. E furei as laterais e botei parafuso com porca. Prendi uma na outra e pano na parede. É incrível, né, cara? R$100 Tu vai fazer algo... Uma janela, por exemplo. Tu vai fazer... É uma janela pra uma casa. É tanto. Ah, não, mas é pro motorhome. Ah, não. Tudo aumenta. Triplica o valor. Tem que ser criativo, né? O pessoal acha assim, o cara tem motorhome, tem dinheiro, tem grana. Não é assim. Não. A gente também economiza ali para poder viajar. Com certeza. E tal. Não é só porque tem motorhome é rico, não. Ah, show de bola. Vamos ali fora então para finalizar o vídeo, que esse aqui é o Quindão, galera. Muito da hora, gostei demais. Projeto único. Não tem nenhum outro que eu vi até hoje, 608 nessa montagem, assim. Então tá, galera, estamos aí com esse casal super simpático que nos deu essa oportunidade, né, de mostrar aqui o Quindão. Agradecer a todo mundo. E se não é inscrito, se inscreva no canal. E aí, galera, aproveita aí, curte, compartilha. Saravã Aventureira! Aê, tchau! Valeu, tchau!